para a terça-feira, onde vamos encontrar agora mais uma história contada ou narrada naquele estilo de formato sanduíche, que nós vimos há 2 lições atrás. Então, aqui Jesus vai Marcos vai iniciar contando sobre Jesus. Ele estava muito possivelmente em casa de Mateus, quando ele recebe a visita de Jairo. A história começa a ser contada quando Jesus sai para acompanhar Jairo, uma vez que ele o convida para ir à sua casa. A história é interrompida por um incidente que ocorre no caminho. Termina-se esse segundo incidente, que é a parte interna do sanduíche, e a história de Jairo continua sendo contada, que é a parte externa. Então vamos nos concentrar primeiro na parte de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Para ele sair da sua casa e ir até a casa, muito possivelmente a casa de Levi e Mateus, onde Jesus participava ali de uma festa, de um almoço, e entrar na casa de um publicano e ajoelhar-se diante de todos e suplicar para que Jesus pudesse curar a sua filha, realmente isso indica a postura de um pai desesperado. E, queridos amigos e irmãos, eu fico imaginando quantos pais de nossa igreja, líderes, pastores inclusive, quantos pais estão desesperados pela situação de seus filhos. Muitos deles pela situação espiritual, outros por outros motivos, por outras circunstâncias. E Jairo, acima de tudo, nos dá um exemplo de que nós devemos nos prostrar diante de Jesus e interceder e rogar e suplicar pelos nossos filhos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Por mais difícil que possa ser a situação, por mais longe que eles estejam dos caminhos de Deus, por mais afastados e enfermos que possam estar espiritualmente, à beira da morte espiritual, ou seja qual for a outra natureza da dificuldade, não devemos desistir dos nossos filhos. Se nós desistirmos, quem intercederá por eles? Veja, Jairo vai até lá e ora, e roga, suplica, ele insiste com Jesus, e Jesus o atende. Jesus sai de onde estava e vai em direção à casa de Jairo, mas uma multidão o acompanha. Então, nesse caminho, nesse trajeto, ocorre aqui a parte interna do sanduíche. Aqui a história de Jairo é interrompida para entrar em cena a história desta mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, e isto significava que ela era uma pessoa cerimonialmente imunda, portanto ela não poderia ter nenhum tipo de relacionamento com a sua comunidade, não poderia ser mãe, não poderia se casar, e se estivesse casada, o esposo teria todo o direito de se separar dela. Olha que situação, 12 anos de isolamento social. E de alguma forma ela fica sabendo sobre Jesus e ela vai até Jesus, e temerosa e talvez sem conseguir acesso e com vergonha também de falar com Jesus, ela toca, ela diz, se pelo menos eu conseguir tocar no seu manto, ela toca. E quando ela toca em Jesus, ela é curada, e Jesus para e diz, olha, eu senti quem me tocou, porque saiu virtude, saiu poder. E os discípulos até acham estranha a palavra de Jesus. Como, mestre? Tem uma multidão aqui te apertando e o Senhor quer saber quem me tocou? É interessante que muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, nós às vezes queremos interpretar as palavras de Cristo, interpretar a obra de Cristo, e cometemos um grande desserviço, porque o fazemos mal, não fazemos bem. Cuidado quando vamos interpretar as coisas ditas por Jesus, quando vamos querer explicar demais aquilo que Jesus fez. Vamos deixar a palavra de Deus expor aquilo que nela se encontra. E vamos cuidar com as nossas interferências para que, como discípulos de Cristo, não venhamos a colocar dificuldades na obra de Cristo e nem sermos pedra de tropeço para outras pessoas. E o resultado desse encontro inusitado é que o toque dessa mulher no manto de Jesus e a pergunta de Jesus deu a ela a oportunidade de dar o seu testemunho e ouvir de Jesus que não somente ela estava
curada fisicamente, mas ela recebia a bênção da salvação. Olha que coisa linda. Jesus faz as coisas por completo, ele faz no seu todo, e ele abençoa aquela mulher com a certeza da salvação, a certeza da comunhão com Deus e da fé maravilhosa e da cura física. E aí Jesus, quando ainda é em caminho, recebe a notícia. E agora termina esta parte interna do estilo sanduíche, retoma-se a primeira parte, que é a parte externa. Chegam pessoas trazendo recado para Jairo, que não precisava mais incomodar o mestre, porque a menina havia falecido. Jesus, não, ela não morreu, ela está dormindo. E eles riram do mestre. As pessoas zombaram de Jesus, achando que era uma forma de negar a realidade. Veja, muitas pessoas, amigos e irmãos, zombam das palavras de Jesus, entendendo que Jesus e a sua proposta, seus ensinos e a sua palavra são uma negação de realidade. E pior que há muitas dessas pessoas que também estão dentro da igreja e não creem convictamente naquilo que se encontra na palavra de Deus. E Jesus vai até lá e ele pede que todas as pessoas saiam do quarto, e ele então usa uma expressão, talitá cumi, que quer dizer menina, levante-se. E essa palavrinha talitá, ela quer dizer cordeiro, um bichinho, uma forma carinhosa de se dirigir à criança. E olha aqui que coisa interessante, essa menina tinha quase 12 anos, e a mulher que foi curada também sofria por 12 anos. Em ambas as situações, a cura se deu por um toque. O toque da mulher em Jesus, no manto de Jesus, e o toque de Jesus na mão da menina. Que coisa linda! Jairo e a mulher, Jairo era um oficial, era um principal da sinagoga, um líder religioso. A mulher, uma anônima. Vejam, mulher imunda, excluída da sociedade. Olha a extensão, a largueza, a abrangência do ministério de Jesus e a abrangência, a inclusividade do cristianismo. Há espaço para todos, para uma mulher rejeitada pela sociedade, pelas regras levíticas daquele tempo, para um homem de uma certa posição. Há lugar para todos na família de Deus. Ninguém deve se sentir excluído. E mais uma vez, como temos visto ao longo destes estudos do Evangelho de Marcos, ninguém deve se sentir excluído, mas ninguém que chega à presença de Jesus sai da mesma maneira como chegou. E aqui, então, fechamos a lição da terça-feira.